Prezados alunos, novamente estamos aí, mais uma videoaula, mais uma semana de isolamento social. Enfim, vamos dar continuidade aí ao nosso direito constitucional 1, vamos dar continuidade naquilo que a gente vinha falando sobre a organização, a formação. Agora a gente vai ver na aula de hoje a divisão espacial desses poderes. Esses poderes aí no sentido dos entes federados, União, estados, municípios, como é que eles se organizam dentro dessa federação que nós vivemos, República Federativa do Brasil, como que cada um atua dentro dessa ideia de cooperação, dessa ideia de federalismo cooperativo que vigora dentro do nosso direito, dentro da nossa Constituição. É isso que a gente vai ver hoje. Hoje, como sempre, o material de apoio, nós temos os PowerPoints aí que a gente vai fazendo os comentários. Como sempre, está disponível lá no portal do aluno, vocês podem baixá-los. Além disso, sempre a informação, as faltas estão lançadas aí no sistema, as faltas estão atualizadas sempre com uma semana aí de antecedência, né? Enfim, tão logo vence aí o nosso dia de aula, que é sempre terça-feira, eu procuro fazer esse lançamento aí, acompanhamento das faltas, conforme vocês vão me enviando as questões semanais, né? Então não deixem de acompanhar pelo sistema, pelo portal do aluno, não no AVA, lá no portal do aluno tem as notas e as faltas de vocês. Hoje, como sempre, a nossa questão semanal, né? A nossa questão semanal, que vale aí essa presença e também a nota, como vocês já estão habituados. Detalhe, né? Nós já ingressamos em junho, já estamos aí avançando para o final do bimestre, segundo bimestre e do semestre. Tivemos aí um comunicado da coordenação que provavelmente esse semestre aí não haverão mais aulas presenciais, né? Nem tem condições de ser. Então, o que acontece? Provavelmente a segunda nota bimestral nós faremos essa prova online, essa prova aí que de algumas disciplinas vocês já fizeram no primeiro bimestre. Agora, no segundo bimestre, nós teremos da nossa disciplina. Mas isso tudo eu vou confirmar aí nas próximas semanas. Se for seguido o calendário da instituição, a primeira semana de julho serão as semanas de provas aí. Então fiquem atentos. Nesse sentido, provavelmente a gente está aí, né, faltando apenas 3 semanas para encerrar aí o bimestre, o semestre. Então fiquem atentos, acompanhem nos slides e a gente volta ao longo aí da explicação com a questão semanal para vocês me enviarem por e-mail e a gente fala sobre ela depois. A divisão espacial do poder, que é o que a gente vai ver hoje, ela diz respeito aí à organização de cada um dos entes federados dentro do território brasileiro. O que acontece? A União está no mesmo território que o Estado, que está no mesmo território que o município. Não existem territórios isolados, um não exclui o outro. Dessa forma, não tem como, dentro daquela ideia de autonomia de cada um desses entes, não tem como excluir a atuação de um em detrimento de outro completamente. Existe todo um sistema de organização, existe dentro da nossa Constituição toda uma forma disso ser organizado. Essa organização recebe o nome aí de divisão espacial do poder e isso se ajusta por meio de competências. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje são as competências de cada um dos entes federados. Competência sempre no sentido do direito, né, o sentido de o que cada um pode fazer dentro aí da sua autonomia federativa. Então, só lembrando, o nosso Estado é uma república federativa. Então, a forma de governo é uma república, a forma de Estado é uma federação, é um Estado de direito democrático, então é uma federação democrática, em que os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios atuam aí de forma harmônica, de forma coordenada entre si, dentro de um sistema de governo presidencialista. Então, só para revigorar aí esses conceitos que vocês já viram lá no primeiro semestre, no início do curso, em teoria geral do Estado. Bom, dentro desse Estado brasileiro com essas características aqui, nós temos esse modelo
de repartição de competências. Essas atribuições, elas foram previstas aí na Constituição de 88, né, e, em tese, elas têm aí a barreira da cláusula pétrea, porque uma das barreiras da cláusula pétrea, lá do artigo 60, parágrafo 4º, é a questão de não esvaziar o conteúdo e o alcance aí do Estado democrático, né, então, do Estado federado, desculpe. A federação, ela não pode ser reduzida, ela não pode ser encolhida em razão de uma emenda constitucional. O que pode uma emenda constitucional é, sim, regular, estipular, organizar melhor, né? Então, o sentido da cláusula pétrea é sempre a tendência a diminuir ou extinguir, abolir o modelo federativo. A simples organização, o ajuste federativo, aí sim, pode ser passível aí de ajuste por emenda constitucional. Essa repartição de competências, ela tem aí historicamente dois modelos. O primeiro é o modelo clássico, o modelo mais antigo, que surge aí com a Constituição americana lá do século XVIII, né? Então, esse modelo, basicamente, a União exerce alguns poderes, os estados, eles têm aí um campo meramente residual. Então, aquilo que não é expresso para a União sobra para o Estado. Que não é o modelo que a gente tem hoje, né? O modelo que a gente tem hoje é um modelo moderno, que surge após aí a Primeira Guerra Mundial, nas constituições ao redor do mundo, em que se estabelece competências comuns ou concorrentes aí entre União, Estados e municípios, né? Então veja, enquanto que no modelo clássico a União o Estado e o município não interferiria em nenhuma atuação da União, no modelo moderno já existe uma divisão de competências dentro de um mesmo assunto, dentro de um mesmo tema. Então vejam que, né, esse modelo moderno é o que vigora e a gente vai ver isso dentro da nossa Constituição. Então, dentro do modelo clássico, no nosso caso, né, a Constituição de 88, ela superou isso daí, a gente está dentro do modelo moderno. Bom, como é que é essa repartição de competências, né? Então, existem vários tipos de competências, vários elementos que vão buscar equilibrar aí, esse complexo sistema, né? Então, nós temos competências que são exclusivas, temos competências privativas e temos competências aí comuns e concorrentes. Então, vejam, existem algumas situações em que só a União, por exemplo, pode legislar. Outras situações, pode haver uma legislação concorrente, uma legislação comum, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos aí ao longo da aula de hoje. Então, é um sistema complexo e híbrido. Por que híbrido? Né? Porque ele não é 100% no modelo também moderno que a gente acabou de ver. Um pouquinho dessa evolução do clássico também tem, a União ainda assume um pouquinho aí dessa característica do sistema clássico. Mas, obviamente, né, a hora que você coloca a repartição de competências comuns e concorrentes, você está evoluindo do modelo clássico. Então, não é correto dizer que o Brasil ainda adota o modelo clássico. Não, é uma evolução do clássico dentro desse modelo moderno que a gente viu no slide anterior. Bom, essa repartição, essa divisão de competências, ela acaba seguindo duas lógicas de distribuição. Uma lógica da distribuição, a partição do tipo horizontal, e também uma lógica de verticalização, né? Então, nós vamos ver isso também com calma, né, nos próximos slides, a divisão dentro da lógica horizontal e também aí dentro de uma lógica vertical, né? A gente já vai avançar nesse sentido. Para isso, a gente evolui aqui para o quinto slide, né? Esse quinto slide ele vai ser bem importante aí para a gente ver o resto aí da aula de hoje. Veja, o que é o modelo horizontal? A partição de competências no modelo horizontal, em que não há concorrência entre os entes federativos. Cada um exerce a sua atribuição de uma forma exclusiva ou privativa, sem relação de subordinação, né? Então, no modelo horizontal,
tem um maior afastamento aí entre os entes federativos, né, porque eles atuam de uma forma bastante rígida e sem interferência um sobre o outro, né? Então são as competências exclusivas, as competências aí que indicam cada um no seu quadrado, cada um na sua função, cada um na sua competência, né? Então, no Brasil, de uma certa maneira, predomina esse modelo horizontal, no sentido de que cada um tem o seu campo de atuação específico. E aí, nos termos, aí a gente vai ver isso, temos nos artigos 21, 22, 23, 25 e 30 da Constituição, trazendo que somente a União pode fazer isso, somente o Estado pode legislar sobre aquilo. Ou seja, é exclusivo, é um modelo horizontal, espalhado, em que não tem um acima do outro. Não, está todo mundo dentro do seu quadrado. Mas também temos dentro da Constituição um pouco de modelo vertical, ou seja, é a matéria que é dividida entre os vários entes federativos, havendo, de uma certa maneira, uma subordinação. Né? A gente já vai ver que, de alguma maneira, quando há uma competência concorrente entre União, Estados e municípios, a disposição geral, a disposição aí geral ou que vem organizá-la parte da União. E aí estados e municípios acabam tendo que seguir aquela disposição geral. Né? Então, o modelo vertical em que a sobreposição aí de competências, ou seja, uma mesma matéria partilhada entre os entes federativos, e aí sim há uma certa obediência hierárquica entre todos eles. Bom, dentro dessa repartição horizontal, ou seja, aquela que é espalhada em que qualquer um, em que cada um tem o seu campo de atuação definido, um não atrapalha ou não ajuda o outro. Dentro dessa repartição horizontal, a União tem, né, um conjunto de competências aí maior, né, ou mais relevante dentro da Constituição. Né? Então nós temos lá no artigo 21 as competências legislativas, também temos no artigo 21 as administrativas, no artigo 22 as administrativas. Né? Então nós temos aí, dentro da ideia de competências, distribuição de competências, a gente já vai ver cada uma delas, que cada um dos entes federados tem uma competência administrativa, ou seja, uma matéria que ele pode atuar, e ele tem também competências legislativas próprias, ou seja, campos em que só ele pode legislar. Né? Então, nós temos esses dois grupos, que a gente já vai ver mais na sequência. Os municípios também têm aí competências privativas, lá no artigo 30. Os estados, de uma maneira geral, eles são residuais ou remanescentes, no sentido de que não é da União e não é do município, então sobra para o Estado. Né? Então, os estados têm aí essa competência residual, lá no artigo 25, parágrafo 1º, e o Distrito Federal ele acaba somando, né, como a gente já viu aí nas aulas anteriores, o Distrito Federal é um misto entre município e Estado, então a ele cabe ambas as competências, ou do Estado ou do município, conforme for o caso. Já do outro lado, aqui já no slide 7 da nossa aula, nós temos a repartição vertical, ou seja, aquela em que há uma sobreposição de competências, ou seja, o mesmo tema, o mesmo assunto pode ser aí objeto de atuação da União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, ou pode ser legislado também União, Estados, municípios e Distrito Federal. Né? Então vejam que a repartição vertical é aquela em que há uma divisão, há uma possibilidade de ambos ou todos atuarem num mesmo tema, num mesmo sentido. Então, repartição vertical também surge na nossa Constituição. Nesse slide aí, vocês conseguem ver os dispositivos constitucionais, sempre da Constituição, né, em que vocês encontram. Aliás, o detalhe, né, é sempre interessante que nessa aula de hoje vocês deem uma lida sempre lá na Constituição, muito embora a gente vá trazer alguns exemplos aqui, mas é interessante uma leitura sempre atenta aí do texto da lei, nesse caso da Constituição. Então, começando com a repartição de competências, com a repartição de competências administrativas, ou seja, materiais.
os assuntos que podem ser tratados por União, Estados ou municípios, né? Então, competências de administração aos poderes jurídicos de caráter não legislativo ou jurisdicional, né? Então, são competências materiais aí que dizem respeito à tomada de decisões de natureza política, administrativa, ou seja, a execução de políticas públicas, né? Então, alguns assuntos são privativos da União, por exemplo. Outros assuntos podem ser partilhados entre União, Estados e municípios, né? Então, nós temos essa competência administrativa que contrapõe, a gente vai ver mais para frente, as competências legislativas, né? Então, a gente primeiro vai falar das competências administrativas. E falando de competência administrativa, vamos ver aqui quais são exclusivas da União, ou seja, repartição horizontal, no sentido de que só a União pode atuar. Nesse caso, recebe o nome de competência exclusiva. Exclusiva aí não são possíveis de delegação, não podem ser aí passadas para estados ou municípios. Aí vem um grande ponto importante. Qual é a diferença entre competência exclusiva e da competência privativa? Quando a Constituição traz a palavra, a expressão competência exclusiva, significa que ela não pode ser delegada para estados e municípios, né? Já a competência privativa dá a ideia de primeiro, né? Então, se não for exercida pela União, poderia se delegar essa competência para estados e municípios. O privativo não é o mesmo que exclusivo. O exclusivo não admite delegação. Já o privativo permite essa delegação, né? Então, são as competências administrativas aí exclusivas da União, né? Então vejam que nós temos o artigo 21, em várias situações lá, mas não se esgota no artigo 21. Ao longo da Constituição a gente vê outras hipóteses de competência administrativa exclusiva. Aí no slide tem alguns exemplos, né? Vamos pegar aí o artigo 164, vai falar da emissão de moeda, o artigo 184, desapropriação por interesse social, artigo 194, organização da Seguridade Social, artigo 198, organização do SUS, tudo isso é competência administrativa exclusiva aí da União. Ela não pode, é a obrigação dela executar esse tipo de determinação constitucional, de matéria constitucional, né? Ela não pode delegar, por exemplo, a criação de um sistema único de saúde para o município. Não, é uma obrigação constitucional da União, exclusiva, ela que deve executar essa determinação constitucional. Bom, no caso dos estados, municípios e Distrito Federal, quais são as competências exclusivas? Bom, no caso dos estados-membros, elas são as residuais, né? Então, as competências administrativas, elas são aí o que não é do município, o que não é da União. Então, sobra para os estados-membros, né? Por isso que é o nome residual. Então, lá no artigo 25, parágrafo 1º, são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Ou seja, a Constituição vai dizer o que é da União, a Constituição vai dizer o que é do município, o que não é do município, o que não é da União, é do Estado. É o que diz o artigo 25, parágrafo 1º. Né? Então, e os municípios? Os municípios, as competências estão previstas aí no artigo 30, né? Então, competência quanto organização de interesse local. De um modo geral, o município ele sempre está vinculado à ideia da atuação aí de um assunto local, né? Então, o plano urbano, a divisão de terras, a definição aí, né, do zoneamento, tudo isso são assuntos que, via de regra, ficam aí de interesse dos municípios. E aí o Distrito Federal, né, o Distrito Federal sempre naquela lógica de somar o que pode o município e o Estado, entra aí a ideia do Distrito Federal. Bom, avançando, ainda dentro das competências administrativas, mas agora as competências comuns, ou seja, aquelas que podem ser partilhadas, aquela repartição vertical, no sentido de que o mesmo assunto pode ser aí dividido
entre as várias esferas de poder. Então, vejam, dentro dessa repartição vertical, dentro dessa lógica verticalizada, em que há uma obediência de um ente a outro, é onde a gente encontra no texto constitucional o nome ou a forma de ser cooperativa da nossa federação. É nisso que a gente pode definir o nosso federalismo, a República Federativa do Brasil, como cooperativa, porque alguns assuntos devem ser tratados por União, Estados e municípios ao mesmo tempo. Só que nesse tratamento ao mesmo tempo não pode ser de forma desarmônica, de forma não congruente ou de forma contraditória. Um tem que seguir a diretriz do outro. Isso significa que um tem que cooperar com o outro. Aí, dentro dessa lógica, surge o princípio do interesse prevalente. Né? Então, não existe hierarquia, teoricamente não existe hierarquia entre União, Estados e municípios. Eles todos são autônomos, cada um tem seu âmbito de atuação. Mas só que dentro das ideias de interesses, existe sim uma prevalência do interesse nacional sobre o local, de um modo que sempre a determinação geral que provém, né, que é editada pela União, deve ser harmonizada por estados e municípios. O princípio do interesse prevalente não transforma a União mais importante ou não transforma a União hierarquicamente acima dos estados e municípios. Só que os interesses por ela tuteladas, o interesse nacional deve ponderar sobre o interesse mais restrito, aí, o interesse local. Né? Então, o princípio do interesse prevalente faz harmonizar essa ideia de federalismo cooperativo. Bom, vamos fazer uma pausa nesse momento para a gente lançar a nossa pergunta semanal. Questão semanal, vocês já são habituados, já estão acostumados, tem que sempre ser enviada de maneira individual para o meu e-mail. Essa questão vai significar aí a presença e também uma fração de nota. A gente vai aprofundar nas próximas aulas quanto vai ser essa nota em comparação com a prova bimestral online, que provavelmente vocês irão fazer no final do mês. Então, não esqueçam de enviar sempre essa questão, lembrando que a questão sempre tem que ser enviada até o dia da aula da semana subsequente, em que a aula está sendo lançada. Nossas aulas eram sempre terças-feiras, né, terça-feira, de modo que a gente está lançando esse vídeo aí nessa primeira semana de junho. Isso significa que, né, a resposta à questão tem que ser enviada até o dia 9 de junho. O 9 de junho é o prazo fatal, né, o último dia de prazo aí para vocês responderem a essa questão. Né? Então, bem interessante aí vocês ficarem atentos, porque cada questão não enviada são 3 faltas. Bom, a pergunta de hoje, ela traz dentro de um contexto extremamente atual, que é a tal da pandemia. Há cerca de um mês atrás, um mês e meio atrás, houve uma discussão, e até hoje ainda isso floresce, da indicação de interesses aí da União não sendo seguidos pelos estados e municípios. Né? Então, a União, de uma certa maneira, querendo abrir ou quis abrir aí o comércio, abrir várias atividades, e estados e municípios disseram que não iriam autorizar a abertura, né, de determinados setores econômicos. Isso gerou um certo impasse, um certo conflito entre União em contraposição aos estados e municípios aí, exatamente nesse assunto que a gente está vendo agora, essa questão do federalismo cooperativo, o interesse nacional em troca aí dos interesses locais. Então, a União, dentro dessa lógica de manter a economia ativa, quis reabrir a economia, os setores essenciais, e municípios e estados falaram que não vão reabrir esses setores fundamentais. Isso gerou um impasse. Esse impasse chegou até o STF. O STF julgou essa questão. Então, eu gostaria que vocês buscassem lá no STF essa decisão e me colocassem no e-mail qual foi o fundamento que o STF utilizou
É óbvio, não precisam me mandar o acordo inteiro, não quero isso. Eu quero que vocês busquem dentro dessa decisão, em algum momento ali no meio, eles vão falar dessa repartição de competências. Qual foi o fundamento que levou ao STF julgar em favor dos estados e municípios? É isso que eu quero que vocês mandem para o meu e-mail até o dia 9 de junho, né, aí na próxima semana. Bom, voltamos aos nossos slides, agora no 12º slide, a gente vem tratar agora das competências legislativas. Né? E vejam, enquanto que até agora a gente falou das competências administrativas, ou seja, assuntos, né, matérias que poderiam ser tratadas entre os entes, agora a gente fala sobre a questão de criar leis, competência legislativa. Dentro desse complexo ordenamento jurídico que a gente tem, existem matérias e assuntos que só podem ser criados ou legislados por um determinado ente federado. Já outros assuntos, outros temas, eles podem ser legislados pelos estados e pelos municípios. Óbvio que em qualquer situação tem que obedecer à Constituição, mas a competência, né, o âmbito de atuação de uma norma federal nem sempre avança aí sobre o estado e município. Né? Então depende aí também dessa distribuição de competências. Vamos pegar um exemplo bem simples, a questão de processo administrativo. A União tem uma lei de processo administrativo dos entes, né, das estruturas da administração pública federal. O INSS, Receita Federal, todos os órgãos aí federais têm um processo administrativo, uma lei. Só que essa lei de processo administrativo não se aplica ao processo administrativo estadual nem ao municipal. Então, o estado pode sim criar aí o seu processo administrativo e o município também, né? Então vejam que essa competência legislativa diz respeito a isso, né? Você criar aí normas jurídicas diferentes entre estados e municípios. E aqui também na competência legislativa nós temos também a mesma ideia do que tem lá na competência administrativa. Né? Existe uma distribuição horizontal com competências exclusivas, competências aí que não se misturam, cada um tem o seu assunto e não pode um interferir no outro, mas também temos competência legislativa concorrente aí, em que há uma sobreposição, né, de interesses sobre o mesmo tema. Né? Então, assim como administrativo, na competência legislativa também existe aí esses dois modos, o horizontal e o vertical. Com relação às competências privativas da União, né? Então vejam que dentro daquela lógica que privativo não é o mesmo que exclusivo. Então nós temos aí que a União pode delegar essas competências para estados e municípios. Né? Então nós temos as competências legislativas privativas da União, que estão lá no artigo 22. Né? Então o artigo 22 tem uma série de competências específicas. Então, por exemplo, legislar sobre Código Penal, legislar sobre processo civil, enfim, uma série de competências específicas lá da União, está lá no artigo 22. Só que não é só no artigo 22, né, assim como lá na competência administrativa. Ao longo da Constituição a gente também vê isso, né, e um exemplo é o caso do artigo 48 aí, que vem trazer mais uma reserva expressa específica da União. Então, ao longo do texto surgem outras competências também. Não existe hierarquia entre a lei federal e os dos outros entes federativos. Então, como é que isso se resolve? Quando alguém legisla sobre um assunto que não é de sua competência, como é que isso se resolve? O STF vai julgar aquilo inconstitucional. Né? O STF vai ser aí instado, vai ser provocado, provavelmente por uma ação direta de inconstitucionalidade, e o STF vai dizer que a União não poderia ter legislado sobre aquilo, que o município não poderia ter legislado sobre aquilo, ou o Estado não poderia ter legislado sobre aquilo. Invadiu a competência de um ou do outro. Né? Então, esse controle é feito aí pelo STF. E o detalhe é que competência privativa ela pode ser delegada, e a União pode delegar para estados ou municípios.
Né? Então, aos estados, essa competência privativa também tem legislativa, está lá no artigo 25, né? Então nós temos aí também a lógica de que o Estado tem essa competência residual. Né? Então vejam que é vedado aos estados tudo que tenha sido expresso para a União e dos municípios. Isso significa que residual, isso significa que não é privativo da União, não é privativo do município, sobra para o Estado aí essa competência residual, assim como é no âmbito administrativo. Então, aos estados, essa competência privativa residual. Quanto aos municípios, os municípios também têm aí aquela lógica do interesse local. Né? O município sempre vai legislar sobre assuntos de interesse local. Né? Então, dentro da sua competência tributária, ele vai poder legislar aí sobre a lei orgânica municipal, estruturar o município, ele vai trazer aí sobre educação infantil, ensino fundamental, então dispõe aí de uma competência própria e ou privativa dos municípios, que está lá no artigo 30 da Constituição. Bom, assim como as competências administrativas, nas competências legislativas, nós também temos as competências concorrentes. Né? Então vejam que aqui tem novamente a ideia, né, da repartição vertical, no sentido de que existe uma sobreposição, existe aí uma subordinação entre um e outro, dentro também do campo da legislação, da criação de normas. Então, qual que é a lógica? A legislação da União, ela vai ter um caráter geral. A União, dentro dessa lógica, a ela cabe tão somente editar normas de caráter geral, né? Enquanto que os estados e os municípios, esses sim vão aprofundar. Né? Então, nessas competências legislativas concorrentes, surge aí, né, o residual, no sentido de acatar a ordem ou de seguir a orientação geral que é dada pela União. E aí cabe aos estados e aos municípios aprofundar essa norma de caráter geral dada, né, ou proferida pela União. E aí essa forma de aprofundamento, ela acaba se dividindo em duas maneiras, né? Ou ele exerce uma competência de complementar, ou seja, os estados ou os municípios, eles realizam ajustes, eles regulam as situações concretas da norma geral editada pela União, ou a competência supletiva, né, no sentido de que, na falta de uma disposição da União, os estados e municípios fazem essa norma até que a União não divulgue, né, ou não edite essa norma jurídica, essa lei. Né? Então, complementar complementa o que a União regulou. Supletiva é quando a União não regulou, e aí estados e municípios vão lá e exercem essa competência na falta de uma indicação geral da norma da União. Então, essa competência concorrente surge aí também no âmbito legislativo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Interessante, aliás, fica a dica sempre de vocês acompanharem os dispositivos legais que eu indico aí no slide, dê uma lidinha na Constituição. Vai facilitar bastante vocês e vai trazer aí situações, né, mais práticas ou um pouco mais aí aprofundadas daquilo que a gente falou. Não vou ficar lendo o texto constitucional aqui, porque, enfim, não faz parte aí do nosso propósito. Então, fiquem atentos, né? Agradeço mais uma vez a paciência, a compreensão. Espero que todos continuem aí com saúde, a família também. Um abraço e até a próxima semana.